Boa tarde, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Saudade aí de todos vocês. Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa matéria de linguagem jurídica. A gente vai tratar hoje da nossa última aula, né? A gente vai tratar um pouquinho sobre repertório vocabulário jurídico, sobre o emprego e o uso de algumas palavras específicas e os seus significados. E com isso a gente encerra hoje o nosso conteúdo de linguagem jurídica, beleza? Então vamos lá, eu já separei o material, já postei lá no Ava, e aqui eu vou fazer a aula falando e tratando especificamente dessas expressões, dessas palavras, desse vocabulário bem específico e bem jurídico. Beleza? Então vamos lá. Primeira palavra que nós vamos tratar é a palavra achádego. O que é a palavra achádego? A palavra achádego diz respeito à recompensa atribuída a quem acha, tá? A quem descobre objeto alheio que está perdido ou que está, né, de alguma forma desaparecido. E aí é importante a gente saber, né, no Código Civil, quem acha, né, algum tipo de objeto que está perdido, algum tipo de objeto que de alguma forma foi esquecido por alguém, esse descobridor tem direito a uma recompensa de valor não inferior a 5%, beleza? Então, essa recompensa que é dada a alguém por ter achado, por ter descoberto algo, é chamado na linguagem jurídica de achádego. Vamos falar aqui de outro termo também, nós vamos falar sobre a avença. O que é avença, ou até mesmo o verbo avençar? Avença diz respeito ao contrato, diz respeito ao ajuste, à convenção, ao pacto. Então, quando a gente fala de avença, a gente está falando do pacto, a gente está falando do contrato, a gente está falando daquilo que foi ajustado entre as partes. E falar até mesmo do verbo avançar, a gente está falando no sentido de pactuar, no sentido de contratar. Outra palavra, outra expressão que a gente tem muito comum também, antes era mais comum nos processos físicos, né? No processo eletrônico isso ficou quase que defasado. Mas é a expressão fazer carga. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, fulano de tal fez carga do processo. O que é fazer carga do processo? Fazer carga do processo é retirar os autos, tá, do ofício, é retirar os atos, né, os autos da secretaria. Então, quando a gente fala que fulano de tal fez carga do processo, a gente está falando que ou o advogado, né, ou a pessoa que tem a competência para fazer carga, retirou aqueles autos, retirou o processo ali da secretaria, do fórum, né, ali do ofício. Então, quando um advogado principalmente faz cargo, fazia carga do processo, significa que determinado advogado tinha pegado o processo e tinha saído do fórum com ele para examinar, para apreciar aquele processo ou até mesmo para tirar cópias, né, daquele processo. Então, fazer carga de um processo é retirar o processo, os autos daquele processo do fórum, seja para tirar cópia ou até mesmo para examinar aquele processo. Isso era feito muito, né, pelos advogados, né, até mesmo pelos estagiários. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre a questão, a expressão, né, a palavra comarca. O que seria uma comarca? Comarca é a divisão territorial com o objetivo, né, de fixar os limites dentro dos quais a competência de determinado juiz pode ser exercida. Então, a comarca é uma repartição, uma divisão territorial que é fixada com o objetivo de estabelecer os limites em que a jurisdição de um juiz pode ser exercida, para fixar os limites da competência de um juiz. Quando a gente pensa em comarca, a gente fala basicamente de município. É importante a gente saber que existe comarcas iniciais, comarcas intermediárias e comarcas finais. Lembrando que sempre a comarca final, tá? Vai ser a capital daquele estado. Então, comarcas iniciais são aqueles municípios onde juízes, onde promotores no começo de carreira vão. Cidadezinhas, municípios menores. Depois eles vão para comarcas intermediárias, né, que são para municípios com mais habitantes, municípios mais estruturados, para depois ir para a comarca final, que é a capital do estado. Outra expressão que a gente tem é a conclusão. O que significa falar que determinados autos foram conclusos no processo? Tem muito essa expressão, né? Autos conclusos.
Autos conclusos são aqueles autos que são remetidos ao juiz para que ele possa apreciar aqueles atos. Então, quando a gente fala de conclusão de atos, a gente está falando de envio de autos ou envio de processo para que o juiz possa analisar, para que o juiz possa tomar algum tipo de decisão, para que o juiz possa despachar, tomar a decisão competente, a decisão necessária naquele processo. Então, quando determinados autos foram concluídos, significa remeter aqueles autos, remeter o processo para que o juiz possa tomar a decisão necessária. Importante a gente fazer a distinção também entre as expressões crime comissivo e crime omissivo. O crime comissivo é aquele crime mediante ação. O crime comissivo é aquele crime que foi cometido mediante ação do sujeito ativo, tá? Já o crime omissivo é aquele crime que foi praticado mediante omissão, mediante uma conduta omissiva do sujeito ativo. Então, o crime comissivo resulta da ação, crime omissivo resulta da omissão. Importante também a gente separar dois termos em direito penal, que é a culpa e o dolo, tá? Né? Vocês já devem ter visto isso em direito penal, mas culpa e dolo são diferentes, tá, gente? Tem significados diferentes. A culpa significa a quebra de um dever de cuidado objetivo mediante imperícia, imprudência e negligência. Muitas vezes, né, no sentido assim, no cotidiano, na linguagem popular, a gente utiliza a expressão, o crime culposo foi aquele crime sem intenção e o dolo foi aquele crime com intenção. Essa é uma definição quase mais popular. Mas na linguagem jurídica, na linguagem técnica, o dolo, tá? O dolo significa a vontade direta da prática de um crime ou quando alguém assume, tá? Assume a responsabilidade ou assume os riscos da prática daquele crime. O dolo pode ser dolo direto, quando você tem uma vontade direta da prática daquele crime, ou dolo eventual, quando alguém assume o risco da prática daquele crime. Já um crime culposo é aquele crime que foi cometido por violação, por quebra do dever de cuidado objetivo mediante imperícia, imprudência ou negligência. Outra expressão que nós temos é a expressão dativo, tá? E nós temos muito isso na questão do defensor dativo, né? O advogado dativo. O que significa falar que determinado defensor ou advogado é dativo? Dativo significa nomeado pelo juiz e não pela parte. Dativo significa nomeado pelo juiz e não nomeado pela parte, tá? Então, defensor dativo ou advogado dativo são aqueles nomeados pelo juiz, pelo magistrado. Outra expressão que é importante a gente falar é a expressão égide, tá? Égide, com acento no E. O que é égide? Égide significa escudo, proteção, apoio. E aqui, trazendo para a nossa linguagem jurídica, você tem muita expressão sob a égide da lei ou sob a égide da Constituição. Sob a égide da lei significa sob a proteção da lei, sob o apoio da lei, ou sob a égide da Constituição, sob a proteção, sob o apoio da Constituição. Beleza? Outra expressão que nós temos também é a emancipação. O que é a emancipação? A emancipação significa a antecipação dos efeitos da maioridade civil. A gente, como bem sabe, a maioridade civil ela acontece aos 18 anos de idade. Mas as pessoas que tenham acima de 16 anos, elas podem ser emancipadas. E aí elas podem ter alguns efeitos da maioridade civil antecipados a ela. Podem praticar alguns atos sozinhos, tá? Então, a emancipação significa a antecipação dos efeitos da maioridade civil, em que pessoas acima de 16 anos, estando emancipadas, podem praticar alguns atos da vida civil. Casamento, podem celebrar contrato, podem abrir, por exemplo, um determinado negócio, beleza?